Gravação iniciada. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento que nós estamos iniciando esse nosso terceiro encontro, eu gostaria que nós baixássemos um pouco nossa cabeça, fechássemos os nossos olhos e que nesse momento nós possamos agradecer a Deus, agradecer a Deus por essa escolha, agradecer a Deus por ter nos reunido aqui, por ter nos chamado, por ter nos escolhido. E agradecer de uma maneira especial a Nossa Senhora, que eu tenho certeza que caminhou conosco, que nos conduziu pela mão, que nos ajudou, que nos fortaleceu, que nos deu a graça da perseverança, que derramou bênção sobre as nossas vidas. Então, que nesse momento nós possamos agradecer e mais uma vez nos entregar à nossa Mãe Santíssima, entregar essa reunião, entregar nesse momento tudo o que nos preocupa, todas as nossas dificuldades. Que nós entreguemos à nossa Mãe e que peçamos que ela conduza tudo isso, tudo que nós temos, tudo que nós somos até Jesus. Mãezinha, nós te pedimos por todos aqui. Eu te peço por cada um dos meus irmãos que está aqui presente. Eu te peço por todos aqueles que não puderam aqui estar. Eu te peço que tu intercedas por nós e clame que o Espírito Santo também venha sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, nos mostrando e nos revelando a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós tudo isso te pedimos rezando essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um minutinho. Pronto. Boa noite, pessoal. Nós vamos hoje iniciar nosso terceiro e último encontro, então, assim, é uma alegria muito grande saber que nós finalizamos esses 30 dias, 5 semanas de exercícios espirituais. Eu não sei como foi para vocês, mas para mim esses 30 dias pareceram, assim, até mais longos, de tão profundos que foram para mim. Então, pareceram até, muito mais do que 5 semanas. Mas eu espero que verdadeiramente vocês tenham aproveitado, né? Eu tenho certeza por várias pessoas que eu conversei, algumas pessoas que partilham comigo, que Deus realizou maravilhas na vida de muitas pessoas, né? E eu pude presenciar, e para mim foi uma alegria muito grande ver que Deus está agindo e que Nossa Senhora está também fazendo na vida de muitos que estão aqui, né? E eu pude presenciar isso e eu pude vivenciar, né, por muitas partilhas que eu tive com vocês, com muitos de vocês. Então, assim, é uma grande alegria estarmos aqui, né? No finalzinho dessa caminhada, já na semana da consagração, já é segunda-feira, então daqui a 3 dias é a nossa consagração, né? Então eu queria reservar esse terceiro encontro, que é o nosso último, para que a gente relembre um pouco também a razão de nós estarmos aqui, né? E quando eu estava refletindo sobre esse encontro, o que me veio no coração foi a gente começar buscando entender qual era a lógica, qual foi a lógica desse modelo de São Luís Maria Griot de Montfort, que é esse modelo que nós estamos adotando na consagração. E qual foi a lógica? Por que que São Luís ele trilhou esse caminho dessa forma como nos indica o tratado, da forma como foi conduzido os exercícios espirituais, né? E aí, eu refletindo sobre isso, fui pesquisar um pouco sobre a história de São Luís, né? São Luís, ele foi um sacerdote, ele era um sacerdote, ele foi ordenado no ano de 1700 e ele, no início do sacerdócio dele, ele costumava trabalhar muito com os pobres. Porém, em 1705, ele recebeu um título papal do Papa Clemente XI, isso em 1705, que era um título de missionário apostólico. E o Papa, até então, né, Clemente XI, ele incentivou que São Luís ele continuasse fazendo o trabalho de evangelização por toda a França. Então, São Luís ele saía
por toda a França fazendo trabalhos de evangelização. E foi quando ele percebeu que o que as pessoas, os que os cristãos precisavam, o que estava faltando na vida dos cristãos, dos católicos, era eles viverem melhor as promessas do batismo. Foi quando ele percebeu justamente que era isso que faltava, era essa vivência das promessas do batismo que nós, a maioria de nós, né? Essas promessas foram feitas pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos, mas que na Crisma nós renovamos as promessas do batismo, assim como também em cada Páscoa nós renovamos. Então, foi percebendo isso que São Luís ele começou a fazer esse trabalho de evangelização por toda a França, né? E durante esse trabalho apostólico dele, tendo sido enviado pelo Papa, ele percebeu também que as promessas do batismo elas poderiam ser muito melhor vividas se elas fossem também vividas com auxílio de Nossa Senhora. E aí foi quando ele, nas pregações dele, ele saía e ele já começou a implantar um contrato que ele chamava de contrato de aliança com Deus, né? Os montessorianos, os que são, né, dedicados a São Luís, né, a ordem, eles ainda têm um esboço desse contrato de São Luís, e esse contrato ele fazia no final das missões dele, e ele fazia aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, ele fazia com que as pessoas assinassem ao final das missões esse contrato. E esse contrato nada mais era também do que uma promessa de renovação das promessas do batismo, né? E aí dizia mais ou menos esse contrato. Eu renuncio para sempre a Satanás, ao pecado e ao mundo. Me dou inteiramente a Jesus pelas mãos de Maria e, consciente desta consagração, viverei fielmente os sacramentos e os mandamentos. Então, esse contrato que São Luís fazia, né, bem antigamente, até antes mesmo dele escrever o tratado, porque ele foi escrever o tratado apenas por volta de 1712, já era um contrato que firmava e fazia as pessoas assinarem como, de certa forma, uma promessa de que estaria ali renovando e vivendo o batismo de uma maneira mais fiel pelas mãos de Maria. Então, diante disso, eu gostaria de voltar para o nosso livrinho, nosso tratado. Gostaria de pegar agora aqui o parágrafo 126, que é justamente quando São Luís ele vem falar melhor sobre por que que essa consagração, que é o que nós vamos fazer agora, daqui a alguns dias, ou renovar, ele chama de a perfeita renovação das promessas do batismo. Ele fala aqui no parágrafo 126, e eu vou ler, quem tiver com seu tratado pode também pegar. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Na ocasião do batismo, o cristão, por sua própria boca ou pela de seu padrinho e de sua madrinha, renunciou a Satanás, às suas pompas e obras, e tomou Jesus Cristo para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. Então, isso aqui, pelo batismo, nós já temos. Nós já somos, nós já deixamos de viver escravos do pecado e passamos a assumir Jesus como o Senhor das nossas vidas. Isso pelo nosso batismo, pelo sacramento do batismo. E aí ele continua. É o que se faz pela presente devoção. Renuncia-se, como está indicado na fórmula de consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Faz-se até algo mais, pois se no batismo falamos ordinariamente pela boca de outrem, pela boca do padrinho ou da madrinha, dando-nos a Jesus Cristo por procuração, nessa devoção fazemo-lo nós mesmos voluntariamente com conhecimento de causa. Então, agora que na nossa consagração ou renovação, nós que no batismo tivemos outra pessoa falando por nós, nós vamos, por nossa livre e espontânea vontade, com a nossa voz, darmos o nosso sim verdadeiramente ao senhorio de Jesus. Então vejam, meus irmãos, que compromisso
forte esse que nós vamos firmar, né? Parece muito comum a gente dizer, nós vamos renovar as promessas do batismo, e para nós parece uma frase, uma expressão muito comum de nós ouvirmos, até porque nós ouvimos isso durante toda a nossa preparação. Mas será que nós já refletimos a profundidade do que nós vamos professar no dia da nossa consagração? Né? Nós vamos realmente buscar o quê? Dizer não ao pecado, dizer não a todas as investidas do demônio na nossa vida. E nós vamos dizer por nossa livre e espontânea vontade: Jesus, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida, e o Senhor é o dono. A nossa vida verdadeiramente pertence a Deus. E aí, mais adiante, no parágrafo seguinte, São Luís fala: no batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma maneira expressa, nem fazemos doação a Ele do valor das nossas boas obras. Porém, depois do batismo, ficamos inteiramente livres de aplicar esse valor a quem quisermos ou de conservá-lo para nós. Por essa devoção da consagração, damos-nos, porém, a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. Então, aqui nesse único parágrafo, de certa forma, São Luís ele faz um resumo do que é esse modelo de consagração, que ele chama de a perfeita renovação dos votos do batismo. Então, assim, quando a gente entende a lógica da inspiração de Deus, né, que colocou para São Luís na geração, na criação desse modelo de consagração, tudo passa a fazer muito mais sentido. Faz muito mais sentido eu entender o porquê que eu tenho que passar 2 semanas nos exercícios espirituais falando sobre desapego do mundo. Porque como eu vou dizer que eu vou renunciar a Satanás, eu vou renunciar ao pecado, às suas pompas, se eu não estou desapegado do mundo? Se eu ainda continuo me deixando levar pelas tendências relativistas que o mundo me coloca, né? E é que mundo a gente entenda tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Então, tudo faz mais sentido quando eu entendo que eu preciso desapegar de mim mesma, quando eu preciso renunciar às minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Faz muito mais sentido quando eu passo 1 semana de exercícios espirituais buscando conhecimento de mim mesma, conhecimento de si, para eu saber quais são os pecados que eu cometo e que desagradam a Deus. Aonde eu preciso da graça de Deus? Quais as virtudes de Jesus? Quais as virtudes de Nossa Senhora que eu preciso exercitar, que eu preciso imitar para vencer os meus vícios, para vencer os meus pecados, para vencer as minhas más inclinações, para que eu não desagrade a Deus? Faz muito mais sentido quando eu entendo que a minha renovação dos votos do batismo, eu vou dizer não ao pecado, e eu tenho que passar mais 1 semana conhecendo a Virgem Santíssima. Porque se eu não me espelhar em Nossa Senhora, se eu não olhar para as suas virtudes, se eu não tiver a graça, né, que Deus deu a ela, né? Ela que é a medianeira de todas as graças. Se não for pela graça de Deus, como eu vou conseguir renunciar a mim mesma? Como eu vou conseguir vencer as minhas más inclinações? E faz muito mais sentido eu passar 1 semana, que foi o que nós vivenciamos agora, no conhecimento de Jesus, que é o fim último dessa devoção, né? Então, tudo termina em Jesus. E nessa última semana nós podemos entender o quê? Que Jesus é aquele, o Senhor de todas as coisas, o Verbo de Deus que se fez homem e que habitou entre nós, e que por amor a nós quis me conduzir novamente à salvação, né? Passando por Maria. Então, assim, tudo passa a fazer mais sentido quando a gente entende a lógica que Deus usou e se utilizou de São Luís para escrever esse tratado e para dar surgimento a esse modelo de consagração que se chama a perfeita consagração, né? A perfeita consagração, a perfeita renovação dos votos do batismo. Então, meus irmãos,
A minha intenção nesse terceiro encontro que Deus colocou no meu coração foi justamente essa. Que nesses dias que ainda antecedem para a nossa consagração ou renovação, nós reflitamos profundamente sobre isso. Profundamente, eu vou renovar os votos do meu batismo. E é através do batismo que eu me tornei filha de Deus. Mas como eu, diante dos meus pecados, das minhas fragilidades, apesar de batizada, estou ofendendo a Deus, peco, caio, erro, ofendo a Deus, eu preciso da ajuda de Nossa Senhora para eu melhor viver esses votos, para eu melhor viver essas promessas do batismo. Então, essa é a intenção da nossa consagração. É nós chegarmos à santidade, né? No final aqui do nosso encontro, eu gostaria que nós lêssemos a nossa fórmula, a fórmula que nós vamos recitar no dia da consagração, para que a gente perceba, mesmo aqueles que já são consagrados, mas a gente lendo com calma, a gente perceba é, como é linda essa fórmula. Ela é bem longa, mas como tudo isso, né, o que São Luís coloca no seu tratado, nós assumimos o compromisso diante de Deus, diante de Nossa Senhora, diante de toda a corte celeste, diante da igreja. Então é um compromisso muito sério que nós assumimos. E cabe agora a nós, depois da consagração de uma maneira especial, nós sermos fiéis aos votos que nós vamos estar professando. Deus espera de nós a fidelidade. É tanto que no capítulo 7, eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente falava sobre os efeitos da consagração, e um dos efeitos que eu acho mais lindo da consagração é que a consagração ela resulta na transformação das nossas almas em Maria, a imagem de Jesus, né? Nós somos moldados por Maria para nós nos configurarmos a Jesus. E esse é um grande efeito da consagração, mas esse efeito ele só é sentido. Nós só vamos perceber se nós formos fiéis às promessas que nós vamos estar professando. Se nós formos fiéis às práticas desta devoção. E é sobre isso também que eu gostaria que nós conversássemos hoje. Como ser fiel às práticas dessa devoção? Até agora, não vou dizer que era fácil, chegar até aqui. Eu sei que tiveram dias de luta, que foi difícil fazer os exercícios, que foi difícil ler o tratado. Porém, nós estávamos ali sendo guiados, né? Nós sabíamos o que nós tínhamos que rezar a cada dia, nós sabíamos os exercícios que nós tínhamos que fazer. Mas depois da consagração, vai depender de nós sermos fiéis. Vai depender de nós estarmos ali presentes diante de Deus para cumprir a nossa, as nossas promessas, para cumprir o que nós nos propusemos a realizar. Então, continuando, o que é necessário para eu me consagrar, né? O que seria necessário para me consagrar? Eu já sei que a consagração é essa renovação dos votos do batismo. E eu espero ser fiel a partir de Nossa Senhora, né? A partir da ajuda de Nossa Senhora. Mas o que é necessário para eu me consagrar? É necessário que eu tenha lido o meu tratado, certo? É necessário, segundo esse modelo de São Luís, que é o que nós estamos fazendo, é necessário ler o tratado todo. É necessário eu me confessar. E por que a confissão, né? E aí eu volto para a renovação dos votos do batismo. Se eu quero dizer não ao pecado, se eu quero dizer não a Satanás e a todas as suas pompas, eu preciso estar com a minha alma limpa, eu preciso estar com a minha alma purificada. E eu sugiro a vocês e peço a vocês que vocês se preparem para essa confissão, quem ainda não pôde se confessar. Se preparem para essa confissão. Peçam que Nossa Senhora, com a ajuda do Espírito Santo, coloque no coração de vocês, coloque no nosso coração tudo que nós fizemos durante toda a nossa vida e que desagradou a Deus. Muitas vezes a gente desagrada a Deus em um certo momento da nossa vida e a gente nem percebe que desagradou. Então, que a gente peça que o Espírito Santo venha colocar no nosso coração
todos aqueles motivos, aquelas ações que nós fizemos, às vezes por ação, por palavras que sejam, por omissões, mas tudo que nós fizemos que desagradou a Deus, e que nós possamos nos preparar verdadeiramente para essa confissão, para que na hora da confissão, né, no sacramento da confissão, nós sejamos ali também lavados, lavados dos nossos pecados. Outra condição para essa consagração, além de ter lido o tratado, fazer os 30 dias de exercício, se confessar, é comungar. E vocês vão perceber, eu acredito que já tenham percebido, que há um ponto muito forte da consagração a Jesus pelas mãos de Maria é nos conduzir a Jesus Eucarístico. Um consagrado a Nossa Senhora, ele além de ser extremamente mariano, ele é extremamente eucarístico. Ele busca a Eucaristia e ele busca comungar é, com a profundidade que esse momento merece, sabendo que ali verdadeiramente é Jesus, vivo e ressuscitado nas espécies do pão e do vinho. Então é isso também que nós devemos pedir a Nossa Senhora através dessa consagração. A graça de nos encontrarmos de maneira mais devida e mais honrosa com Jesus na Santa Eucaristia. Quem tiver alguma dúvida, inclusive, sobre isso, pode ler o suplemento do tratado, que São Luís, ele inclusive nos indica e nos sugere que todas as vezes que nós vamos comungar, que nós peçamos que Nossa Senhora vá conosco, né? Que ela receba Jesus no nosso coração, que ela receba por nós Jesus no nosso coração. Então, vamos comungar no dia da consagração e devemos recitar a fórmula da consagração, que é essa que eu enviei, que está no finalzinho do tratado. Além de que São Luís também nos sugere e nos indica que nós ofereçamos um tributo, que ele chama de tributo, que é um presente, é uma oferta a Jesus e a Nossa Senhora, que pode ser uma pequena penitência, pode ser uma oração especial, uma mortificação, um jejum, que seja alguma oferta que nós possamos oferecer a Jesus no dia da nossa consagração, em honra a Jesus e a Maria, como também como uma forma de agradecimento. Certo? Eu gostaria de ler aqui o parágrafo 231, que ele resume um pouco sobre isso. E São Luís fala aqui no parágrafo 231. Ao final destas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue, recitarão a fórmula de consagração que se encontra também adiante. Será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não estiver impressa, e assinem no mesmo dia em que a fizerem. Então, São Luís aqui, ele deixa bem claro, né? É, se confessa, após as semanas de exercício, se confessa, comunga, recita a fórmula e não necessariamente escreve à mão, mas aqueles que desejarem podem escrever, os que não desejarem podem assinar no mesmo dia que a recitarem, né? No parágrafo seguinte, ele fala também sobre render algum tributo a Jesus nesse dia, né? Seja em penitência de sua infidelidade passada às promessas do batismo, ou seja, em sinal de sua dependência do domínio de Jesus e de Maria. Isso ele fala no parágrafo 232. Então, essas são as condições que São Luís nos coloca para esse modelo de consagração, né? Algumas pessoas perguntam: é necessário que o sacerdote assine também a fórmula? Não é necessário, porque São Luís ele não coloca isso. Você precisa assinar no mesmo dia que recita, no mesmo dia da consagração, você em seguida assina a fórmula como um sinal de que você está de fato se comprometendo com aquilo que você professou.
Caso você queira que o sacerdote assine, também não tem problema, ele pode assinar como uma testemunha, mas cada um de nós tem que assinar, tá certo? Não necessariamente sacerdote, mas nós precisamos assinar a fórmula como esse sinal mesmo de compromisso, certo? E aí, me consagrei. Renata, hoje já passou o dia Nossa Senhora das Graças, eu me consagrei. E agora, como fazer para viver a minha consagração da forma como eu devo fazer, na forma como Deus espera que eu viva essa consagração, né? O tratado, ele nos fala das práticas exteriores da devoção e ele nos fala das práticas interiores dessa devoção, né? Nós estudamos isso quando estávamos lendo o tratado. São Luís, ele deixa muito claro que o mais importante são as práticas interiores, que é fazer tudo por Maria, para Maria, com Maria e em Maria. Em resumo, é se dar inteiramente a Nossa Senhora, é lembrar de Nossa Senhora, é acordar a cada dia e lembrar de nos oferecermos a Jesus, de nos oferecermos a Nossa Senhora. É, São Luís, inclusive, ele fala que todos os dias nós devemos renovar a nossa consagração. De uma maneira simples, ele coloca lá no parágrafo 233, né? Depois, se vocês quiserem ver, ele fala que todos os dias nós podemos renovar e devemos renovar a nossa consagração. E podemos renovar com a simples frase, como aquele coloca aqui: sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Eu estava um dia cantando aquela música que todo mundo conhece, aquela Ó Minha Senhora e também a minha mãe, né? Ó Minha Senhora e também minha mãe. E eu não sei se a gente para perceber como essa música, que é uma oração, ela já seria, por si só, uma bela e simples entrega e renovação da nossa consagração diária. Vejam só, eu até anotei aqui a letra da música, da oração. Vejam só, a gente é tão acostumado a cantar e a rezar, mas olhe como na simplicidade a gente se entrega inteiramente a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Então, todos os dias nós podemos renovar a nossa consagração, seja com uma frase, seja com essa música tão linda e tão simples que todos nós conhecemos. Seja com as nossas próprias palavras. Essa é a parte mais importante da nossa consagração. Essa é a prática interior da nossa consagração, essa renovação diária, né? Se eu vou trabalhar, eu entrego o meu trabalho para Nossa Senhora. Se eu vou fazer um exame no médico, eu entrego aquele exame, eu entrego o resultado dos meus exames, eu entrego a minha ida para um lazer, eu entrego os meus passeios, eu entrego as minhas preocupações, tudo que eu tenho, tudo que vem à minha mente, eu entrego a cada dia para Nossa Senhora. E eu reafirmo diariamente que eu quero que ela cuide de tudo que eu tenho, porque eu sou inteiramente dela. Isso é ser consagrada a Nossa Senhora. Porém, nós temos também práticas exteriores que São Luís também nos coloca. E essas práticas exteriores, por mais que não sejam as mais importantes, não sejam mais importantes do que o que está no meu interior, que é a minha entrega, é a minha disposição de me entregar a Nossa Senhora. É a minha disposição de mudar de vida, é a minha disposição de fazer a vontade de Deus. As práticas exteriores, elas nos conduzem também para Deus, elas devem nos conduzir. Então, eu quero ser consagrada a Nossa Senhora, mas eu não rezo um terço, nunca. Então, nós temos que ter, principalmente após agora a consagração, nós temos que ordenar a nossa vida de oração. Renato, o que é ordenar a vida de oração?
é você também priorizar, dentro das 24 horas do seu dia, você priorizar um momento para você estar com Deus. São Luís nos coloca o texto como prática exterior. São Luís nos coloca a oração de Santo Agostinho como uma prática exterior. São Luís nos coloca a coroinha de Nossa Senhora. São Luís nos coloca o Magnífica. São Luís nos coloca também a nós refletirmos sobre o mistério da encarnação. Isso nós podemos fazer muito bem rezando o Ângelus, né? Que é uma oraçãozinha que você reza aí. 2 minutos você reza. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Rapidamente você reza o Ângelus. Então eu preciso ordenar a minha vida de oração. Se for preciso, escreva. Coloque numa agenda. Todos os dias de manhã eu vou acordar e eu vou rezar essa oração. Meio-dia eu vou rezar o Ângelus. De noite eu vou rezar o meu texto e vou fazer a minha oração pessoal. Ou eu vou ler um livro, vou ler uma parte de um livro espiritual. Mas enquanto a oração pessoal ela não estiver é, fazendo parte do nosso dia, nós precisamos ordenar, organizar. Mas sem oração pessoal, eu vou chegar aqui no próximo ano, porque São Luís nos indica que a consagração ela seja renovada de uma maneira mais completa, pelo menos anualmente. Eu vou chegar no próximo ano, perto do dia de Nossa Senhora das Graças, e eu não vou ter crescido nada na fé. E eu não vou ter, a minha alma não vai estar mais transformada em Jesus. Os pecados que eu tenho hoje vão continuar sendo os pecados que eu tenho amanhã, ou, quiçá, ainda piores. A consagração, ela não é uma fórmula mágica. Ela é um pontapé inicial em que eu me comprometo a buscar a santidade. E eu vou me comprometer isso diante da igreja, é algo muito sério. É algo muito sério. E nós vamos fazer isso por livre e espontânea vontade, porque ninguém aqui está nos obrigando a isso. Então, meus irmãos, talvez o ponto central desse nosso encontro hoje, além de nós refletirmos da importância que é essa consagração no sentido da renovação das promessas do batismo, e nós termos a consciência da importância que isso significa, é nós, desde já, pensarmos em nos organizar para essa oração pessoal. Renata, eu já rezei o terço hoje, eu rezei o rosário, eu rezei a oração de Santo Agostinho, eu rezei o Ângelo, eu rezei a coroinha, eu rezei tudo. Mas, meu irmão, que momento você conversou com Jesus? Em que momento do seu dia você parou, você silenciou seu coração e você disse: Bom dia, Jesus, boa noite, Jesus, boa noite, minha mãezinha do céu. Hoje meu dia foi assim, 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 assim. O que tu queres para minha vida hoje? Eu estou com dificuldade disso, disso, daquilo. Que momento nós paramos para falar com Deus? Então, meus irmãos, se eu quero me configurar a Jesus, se Maria é o molde perfeito para que eu me configure a Jesus, e de fato ela é. Se essa consagração é o caminho fácil, seguro, rápido e perfeito para eu chegar até Jesus, tudo isso é verdade. Mas eu preciso ser fiel às práticas dessa devoção, eu preciso ser fiel a Deus. Não basta Nossa Senhora estar ali. Não basta é, eu ser consagrada, eu estar diante da igreja, eu usar uma cadeia no meu pulso de Nossa Senhora. Eu preciso rezar. Nós precisamos rezar mais. Eu preciso estar diante de Jesus Eucarístico. E não todos os domingos somente porque é uma missa de preceito. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso pedir que Nossa Senhora faça arder no meu coração o desejo por Jesus Eucarístico. Eu preciso pedir que Nossa Senhora me ajude e eu me abrir para isso.
para que eu busque a santidade, para que eu busque me afastar daquelas ocasiões que eu sei que são ocasiões de pecado e a gente às vezes peca porque a gente não foge das ocasiões de pecado. Então, meus irmãos, que essa consagração, agora dia 27 de novembro, ou 29 de novembro, para os que forem fazer no sábado, que seja um início da nossa transformação. Que no próximo ano a gente chegue aqui novamente e que a gente possa ter a certeza, que a gente possa ter a certeza que nós demos passos a caminho de Jesus. Não estou dizendo que nós não vamos mais pecar, porque nós somos frágeis e pecadores, mas nós devemos buscar, como Santa Teresa d'Ávila fala, né? Nós devemos buscar adentrar no castelo, sair da superficialidade, buscar encontrar Deus que está lá no centro daquele castelo. Então, meus irmãos, é, é, que nós busquemos nos organizar, certo? Tem várias formas, depois da consagração, que nós podemos buscar, que sejam grupos de orações, que sejam clubes do livro. Inclusive no Caná tem o Clube do Livro, que a cada mês vai lendo o livro, vai tendo as reuniões. Então, que nós busquemos aonde Deus me quer, aonde Deus quer que eu aprofunde a minha fé, né? Mas que tem que ser baseada na oração. E aí, para finalizar, que nós não esqueçamos também, a cada dia, quais foram os motivos que me fizeram querer me consagrar. E se eu perguntar agora para vocês, quais motivos fizeram vocês quererem se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria? Vocês já pensaram por que vocês querem se consagrar? Por que eu quero me consagrar a Jesus? Por que eu quero me consagrar a Nossa Senhora? Reflitam, não façam nada no automático. Não cheguem no dia da consagração na igreja sem ter muita consciência, plena consciência do porquê vocês estão ali. São Luís, ele nos coloca no capítulo 5, é que um dos maiores motivos, ele cita alguns motivos, que nos deve levar a querer a consagração, é porque Jesus quis depender de Maria. Jesus quis ser submisso a Maria. Se Jesus quis trilhar esse caminho que passou pelo ventre de Nossa Senhora, eu também, se eu quero chegar até Ele, se eu quero buscar a salvação, e a salvação é Jesus, eu devo passar e trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. E o caminho que Jesus trilhou foi passando pelo ventre de Maria e foi sendo submisso a Maria. Então, esse é um grande motivo, né? Por isso que São Luís, né, essa consagração, esse modelo de consagração, São Luís, ele nos fala muito, muitas vezes, eu não sei se vocês separaram na leitura do tratado, mas por muitas vezes ele fala sobre, é, reflitam sobre o mistério da encarnação. Porque se Jesus veio ao mundo por Maria, passando por Maria, ele voltará também por Maria. E é através dela que nós devemos chegar até ele. Então, esse é um motivo para nós querermos nos consagrarmos. Mas tem vários outros, né? É, São Luís, ele fala também que Maria, ela o quê? Ela purifica, ela embeleza e ela torna boas e aceitáveis todas as nossas obras a Deus. Então, se eu decidir me tornar escrava por amor de Jesus e de Maria, tudo que eu tenho é dela. E se tudo que eu tenho é dela, eu quero valorizar a minha oferta. Só que os meus pecados e as minhas fragilidades acabam manchando a minha oferta. Então, Maria, ela purifica, ela embeleza tudo o que nós damos a ela.
E o que é que nós vamos dar a Maria no dia da nossa consagração? Nosso corpo, nossa alma, nossos bens exteriores e nossos bens interiores, que não são os nossos bens espirituais, que são os méritos das nossas orações, são os méritos das nossas boas obras. Eu queria até dar um testemunho agora sobre essa questão de como Nossa Senhora cuida de nós quando nós nos entregamos a ela. É, mesmo que nós nem percebamos, Nossa Senhora, ela se antecipa. A gente fala muito que Nossa Senhora se antecipa às nossas necessidades. Nós falamos muito sobre isso aqui na consagração, na leitura do tratado, quando nós refletimos nos exercícios espirituais sobre as bodas de Caná, quando nós refletimos sobre a história de Rebeca e Isaac, né, e Jacó, nós vimos que Nossa Senhora, ela até se antecipa às nossas necessidades. E ela busca ali intervir, ela busca nos ajudar, ela intercede por nós. E é sobre isso que eu gostaria de dar um testemunho. É, recentemente agora, é coisa de muito pouco tempo atrás, tipo um mês atrás, menos de 2 meses, é, eu passei por uma situação muito difícil mesmo, financeira, certo? A gente tinha comprado a casa e vieram muitos gastos que a gente não imaginava. Carro quebrou, geladeira quebrou. Foram muitas coisas que aconteceram que estava fora do que a gente tinha planejado. E como a gente tinha é, zerado nossa reserva para dar entrada na casa, sinceramente, eu me desesperei, sabe? Como eu nunca tinha ficado tão preocupada e eu me perguntei, meu Deus, como a gente vai fazer para pagar essas contas? E eu fiquei realmente muito aflita a ponto de chorar de desespero, para ver como a nossa fé ainda é muito fraca, né? A gente não confia. E eu no meio daquele meu desespero, a gente até vendeu algumas coisas nossas, vendemos um freezer, meu marido vendeu uma caixa de som, enfim. No meio de tudo isso, chegou a minha irmã e falou, Renata, tu lembra que eu te emprestei que tu me emprestou um dinheiro? E eu tinha nem me lembrava disso. Tu lembra que eu te emprestei um dinheiro? Tu me emprestou um dinheiro? Isso foi em 2021, eu acho que eu tinha emprestado esse dinheiro para ela. Tinha emprestado que ela ia abrir, a psicóloga ia abrir a clínica dela, e no momento para ela abrir a clínica, eu emprestei esse dinheiro e eu verdadeiramente não me lembrava de jeito nenhum. Ou seja, eu emprestei, na verdade, era como se eu tivesse dado. E ela chegou para mim, Renata, tá aqui. E me fez um Pix de um valor que, gente, eu chorei na hora. Parecia que Nossa Senhora estava ali colocando diante de mim todo aquele valor que eu necessitava para pagar o meu cartão. E esse cartão e o cartão do mês seguinte, e para mim, assim, foi mais do que a questão financeira, foi um aviso de Nossa Senhora me falando: por que que tu te preocupas? Tudo que tu tens não é meu? Tu não me entregou teus bens materiais também, além do teu corpo, a tua alma, tu não me entregou teus bens materiais? Por que que você se preocupa? Sabe? E eu não tinha pedido para minha irmã, eu nem sabia que ela estava me devendo esse dinheiro, para mim ela não estava. E, e no tempo certo, no tempo de Deus, Nossa Senhora fazer ela lembrar, colocar no coração dela para ela me devolver esse dinheiro. Então, para mim, foi assim, muito mais do que o valor financeiro. Foi uma prova, mais uma prova, dentre tantas outras que Nossa Senhora já me deu, de que se eu me entrego a ela, eu não tenho com que me preocupar. Eu não tenho que me preocupar se vai me faltar algo, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que apenas me entregar a ela. Me cabe a mim, como escrava, apenas a entrega. E eu tenho que me despreocupar porque o resto ela vai cuidar. Cabe a mim apenas me entregar. Cabe a mim apenas estar em oração. Cabe a mim apenas servir a Deus, ser luz, sabe? Fazer com que as pessoas olhem para nós, e isso só acontece se eu tiver oração. As pessoas olhem para nós e as pessoas enxerguem Jesus em nós, enxerguem Nossa Senhora em nós. É só isso que cabe a nós. O resto, a gente se despreocupe.
Cabe a ela, cabe a Maria. Deixemos que ela faça a parte dela, porque ela faz. E a nós, façamos a nossa. Estejamos aonde? Aos pés da cruz. Como filhas de Maria, como consagradas a Nossa Senhora. Nosso lugar é aos pés da cruz. É aos pés da cruz. Quer dizer, Renata, que você não vai mais passar por sofrimento de forma alguma. De forma alguma. Mas quando a gente fala que o caminho com Nossa Senhora é um caminho fácil, não é a ausência de sofrimentos. Quer dizer o quê? Que ela vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Então, meus irmãos, recebam essa oportunidade de nós estarmos aqui, dessa entrega, como um grande presente de Deus. Eu já falei isso para vocês, mas eu repito. Vejam essa consagração como um presente de Deus, porque de fato isso é. Esse é o caminho da nossa salvação. Passar por Maria em direção a Jesus é um caminho da nossa salvação. É a busca do céu. E é o céu que nós devemos almejar. Sabe, a gente tem tantos planos na vida, né? E eu não estou dizendo que é errado nós termos, né? Nós sonhamos o quê? Buscar um trabalho melhor, buscarmos criar os nossos filhos, buscar mesmo certos momentos de lazer. Nós temos os nossos sonhos e ok, isso é ótimo. Mas a nossa maior meta, nosso maior propósito, o nosso maior objetivo é o céu. O céu é para lá que nós devemos, né, nos dirigir, é para lá que nós devemos almejar. Então, se consagrando a Nossa Senhora, nós estamos caminhando para lá, caminhando para Jesus, caminhando para o céu. E, meus irmãos, para nós finalizarmos, certo? Eu gostaria de, quem tiver inclusive com a fórmula aí, pode pegar, ela está no finalzinho do tratado. Eu gostaria de ler com vocês a fórmula. Eu sei que ela é um pouco longa, mas eu queria que a gente fosse lendo, que a gente fosse entendendo é, tudo aquilo que nós vamos professar no dia, mesmo aqueles que já são consagrados, que a gente reafirme no nosso coração a certeza, né, daquilo que nós vamos estar professando. Diz assim, quem estiver com ela pode acompanhar. Ó sabedoria eterna e encarnada, é assim que São Luís chama Jesus. Ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho unigênito do Pai eterno e da sempre Virgem Maria. Adoro-vos profundamente, no seio e nos esplendores de vosso Pai. Então vocês percebam que São Luís ele começa a fórmula, inclusive os dois primeiros parágrafos, as duas primeiras partes, é adorando e glorificando a Deus, a Jesus, a sabedoria encarnada. Está aqui mostrando que é uma devoção inteiramente cristocêntrica, que Maria é apenas um meio de nós chegarmos até Jesus. Então, adoro-vos profundamente no seio e nos esplendores de vosso Pai, durante a eternidade, e no seio virginal de Maria, vossa Mãe Digníssima, no tempo de vossa encarnação. Então, nós adoramos Jesus no seio do Pai, como também nós adoramos Jesus no seio virginal de Maria. E é assim que nós começamos a fórmula. E aí, continuando. Eu vos dou graça, por vos terdes aniquilado a vós mesmo, tomando a forma de escravo, para livrar-me do cruel cativeiro do demônio. Então, aqui já é uma forma de nós refletirmos também sobre a encarnação. E qual o propósito da encarnação que acabou resultando na redenção? Mas Jesus que se fez escravo. Então, nós adoramos Jesus, que se fez escravo para nos livrar do demônio. Eu vos louvo e glorifico por vos teres querido submeter a Maria. Então vejam bem, aqui nós já afirmamos essa submissão de Jesus a Maria, vossa Mãe Santíssima em todas as coisas, a fim de por ela tornar-me vosso fiel escravo. E aqui eu já afirmo que é por meio de Maria que eu vou me tornar escravo de Jesus.
E aí ele continua: Mas ai de mim, criatura ingrata e infiel, não cumpri as promessas que vos fiz solenemente no batismo. Não cumpri com minhas obrigações. Não mereço ser chamado vosso filho nem vosso escravo. E como nada há em mim que de vós não tenha merecido repulsa e cólera, não ouso aproximar-me por mim mesmo da vossa santíssima e augustíssima majestade. E aí São Luís coloca: é por essa razão, né? E qual é a razão? Porque eu não cumpri os votos do meu batismo. E é por eu não ter cumprido esses votos do meu batismo e por eu ter caído no pecado, que aí ele vem. É por essa razão que recorro à intercessão de vossa Mãe Santíssima, que me destes por medianeira junto a vós. Ou seja, Maria é a medianeira porque ela é a medianeira até o Pai? Não. Ela é a nossa medianeira até Jesus. Jesus é o único mediador entre nós e o Pai, entre o homem e Deus. Mas Maria, ela se torna esse caminho entre nós e Jesus. Que me destes por medianeira junto a vós, e é por este meio que espero obter de vós a contrição e o perdão dos meus pecados, e a aquisição e a conservação da sabedoria. E aí, nos próximos parágrafos, nós começamos também a honrar Nossa Senhora. E aí começa, ave, pois, ó Imaculada, tabernáculo, e esse tabernáculo aqui São Luís está mostrando, ela, tabernáculo vivo, aquela que guardou Jesus, em que Jesus viveu, o seio virginal, né, em que Jesus repousou, em que Jesus foi gerado. Tabernáculo vivo da divindade, onde a eterna sabedoria escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Ave, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império é submetido tudo que está abaixo de Deus. Ave, ó seguro refúgio dos pecadores, que somos nós, cuja misericórdia a ninguém falece. Aí vejam essa frase como é bonita. Atendei ao desejo que tenho da divina sabedoria. Essa frase, atendei ao desejo que tenho da divina sabedoria, é o nosso desejo para essa consagração. Qual é o nosso desejo? A divina sabedoria. E a sabedoria encarnada é Jesus. Então, nosso desejo ao consagrarmos é, é esse. Nosso desejo é a divina sabedoria. E recebei para este fim os votos e oferendas apresentados pela minha baixeza. E aí você professa de maneira individual. E aí você vai falar o seu nome. Eu, Renata, infiel pecador, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do batismo. E aí, nesse momento, você vai renovar agora pela sua boca. Não vão ser mais os seus pais, não vão ser mais os seus padrinhos. Nós mesmos, pela nossa vontade, renovar os votos do batismo, renuncio para sempre a Satanás, às suas pompas, às suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para segui-lo, levando minha cruz em todos os dias da minha vida. Então vejam só, esse parágrafo como ele é muito. Nós renovamos nosso batismo, dizemos não a Satanás, dizemos sim a Jesus e nós prometemos seguir a Jesus, levando a nossa cruz em todos os dias da nossa vida. A fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste. Então vejam como é séria essa nossa consagração, em presença de toda a corte celeste, para minha mãe e senhora aqui entendo por dona, minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, meu corpo, minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras. Uma vez consagrado, então, meus irmãos, sempre consagrados. Nós estamos entregando tudo o que nós tivemos, todas as nossas boas obras, tudo que nós já fizemos no passado, que nós fazemos agora no presente, tudo, todo o nosso futuro deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e tudo que me pertence, sem exceção, veja aqui, ó, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade, agora e para sempre. E aí, para finalizar aqui, recebei, ó benigníssima Virgem, esta pequena oferenda da minha escravidão.
em união e em honra à vossa maternidade, em homenagem ao poder que tendes ambos sobre esse vermezinho e miserável pecador, em ação de graças pelos privilégios com que vos favoreceu a Santíssima Trindade. Protesto que quero, e agora você fala, protesto que quero, dora em diante, de agora em diante, como vosso verdadeiro escravo, buscar a vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. Então vejam a promessa que nós estamos fazendo. Eu prometo, eu vou estar na igreja, diante do sacerdote, diante da corte celeste que eu chamei aqui, diante de Deus, de Nossa Senhora, diante de todos da igreja. Eu estou prometendo buscar, honrar Nossa Senhora e obedecê-la em todas as coisas. Ó Mãe admirável, apresentai-me ao vosso amado Filho na qualidade de escravo perpétuo, para que, tendo-me remido por vós também me receba favoravelmente. Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de obter a verdadeira sabedoria de Deus. Lembra que no começo a gente pede a sabedoria. E aqui a gente pede a graça de obter essa verdadeira sabedoria e de colocar-me para este fim no número daqueles a quem amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos e escravos vossos. Ó Virgem fiel, tornai-me em todos os pontos um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada. Vejam que frase forte. Tornai-me em todos os pontos, não é com exceção, em todos os pontos da minha vida, tornai-me um perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada que é Jesus Cristo, vosso Filho. Que eu chegue um dia por vossa intercessão e a vosso exemplo, à plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus. Ou seja, a plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus é a santidade ainda aqui na terra. Nós devemos buscar essa perfeição que Jesus mesmo nos pediu, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, é buscar essa santidade na terra para gozar da glória do céu. E assim termina a nossa fórmula, assim seja. Amém. Então, é essa fórmula, é essa oração, são esses votos que nós vamos professar. Vejam como tem compromissos que nós vamos firmar, né? Não é chegar e dizer, eu sou consagrada a Nossa Senhora, não, eu prometo aqui muita coisa. Por isso é importante nós lermos antes, até várias vezes, se for necessária, essa fórmula, para que nós não caiamos no erro de chegarmos e sermos como aqueles servos infiéis, né? É uma seriedade muito grande, como a Rossana está dizendo aí. Então, meus irmãos, da mesma forma que é uma seriedade, que é um compromisso, é uma bênção muito grande. Ser consagrada à Virgem Maria é o maior presente que Jesus poderia nos dar. Ter como mãe Maria, né? Nós poderíamos passar aqui o dia inteiro falando das graças que é ser filha especial, ser devota, ser entregue, ser consagrada à Nossa Senhora. E olhando para Nossa Senhora, meus irmãos, que busquemos nela as suas virtudes. Eu vou ter que já encerrar, né, pelo horário, mas que busquemos olhar para Nossa Senhora e enxergar nela, através da ação do Espírito Santo, o que falta em mim. O que falta em mim para que eu possa cumprir isso aqui que me comprometi, que eu vou me comprometer a fazer, né? A ser esse fiel discípulo de Jesus. O que falta em mim? Olhar para Maria e ver, mãezinha, eu preciso da tua pureza. Mãezinha, eu preciso da tua mansidão. Mãezinha, eu preciso do teu amor para com os outros. Eu preciso da tua paciência. Eu preciso da tua prudência. Eu preciso da tua fé. Então, olhar para Maria e dizer, mãezinha, me ajuda, né? É, e só vamos conseguir isso através da oração. Oração, joelho no chão, Eucaristia. Eu gostaria de finalizar esse momento com oração, tá certo? É, e aí eu gostaria de chamar aqui a Amanda,
certo? No final, depois dessa oração, eu ainda gostaria de deixar, de dar algumas orientações para o dia da consagração, certo? Aliás, deixa eu dar antes, só um minutinho, Amanda. Antes da gente fazer nossa oração, é, eu gostaria só de lembrá-los aqui das orientações, para a gente finalizar mesmo com a oração. No dia da consagração, nós já vimos que eu tenho que estar confessado e estar em estado de graça para que no dia eu possa comungar. Qual a vestimenta que eu devo ir para o dia da consagração? Não é uma regra, né? Vocês leram todo o tratado, vocês viram que São Luís não falou nada do tipo de roupa que nós devemos usar, né? E o nosso manual é o tratado. Então é ele que nós devemos seguir. Porém, como é uma renovação dos votos do batismo, o ideal é que nós possamos ir com roupas brancas, de preferência, claras, né? Quem está aqui em Fortaleza pode usar a blusa da consagração, né? Quem tiver em Natal também fez uma blusa. Mas, Renata, eu vou me consagrar sozinha. Eu estou sozinha, vou na minha paróquia. Você pode ir, meu irmão. Pode vestir uma blusa de Nossa Senhora, uma blusa branca. Isso não é o mais importante. Assista a sua missa, tendo se confessado, comungue. Ao final da missa, você pode, diante de uma imagem da Santíssima Virgem, ir lá e professar os seus votos. Se o sacerdote estiver presente, ótimo. Se não, não tem problema. Faça as suas promessas, recite a sua fórmula, assine e tenha certeza que Nosso Senhor e Nossa Senhora receberam essa sua oferta. Nós que estamos aqui em Fortaleza, quem vai estar em grupo, de preferência, ter cuidado com a vestimenta. Isso é para o dia da consagração? Não. Se eu sou consagrada à Santíssima Virgem, o meu exterior tem que ser condizente com o meu interior. Então, se eu sou consagrada a Nossa Senhora, eu não vou sair usando roupas que deixem à mostra o meu corpo, por exemplo. Então, por mais que seja que a gente indique roupas brancas, de preferência, ter cuidado, não ser uma roupa transparente, não ser uma roupa muito justa. Então, é buscar o bom senso, e buscar na pureza e na modéstia de Nossa Senhora, né? Sobre a fórmula da consagração, nós vamos imprimir, né, com antecedência e nós vamos levar no dia da nossa consagração, certo? Aqueles que desejarem escrever a próprio punho, maravilhoso. São Luís, ele coloca, como a gente viu aqui, que pode ser escrita a próprio punho ou pode ser apenas impressa e assinada ao final, tá certo? É uma opção de cada um. Como sinal exterior da consagração é obrigatório? Não, Renata, não é obrigatório. É louvável que se use um sinal externo? São Luís diz que sim, né? Ele, inclusive, ele sugere dos parágrafos 236 ao 242, ele diz como sendo algo muito louvável o uso da cadeia da consagração. Mas não é obrigatório, né? É obrigatório usar uma medalha de Nossa Senhora das Graças? Não, né? Lembrando que os sinais exteriores, eles devem ser um reflexo do que está no meu interior, né? As pessoas olham para mim, elas veem uma medalha de Nossa Senhora, ou um escapulário, ou uma cadeia no meu punho, e elas devem ver não aquele objeto em si, mas elas devem ver o Jesus, Nossa Senhora que habita em mim. Então, os sinais, eles devem ter essa função, serem sinais exteriores do que há no meu interior. Não é isso? Então, assim, não é obrigatório, mas é louvável, como diz São Luís. A confissão, nós já falamos, a confissão ela tem que ser sacramental. Então, aqueles que não podem estar em estado de graça, por qualquer razão que seja decorrente de um estado de vida, elas podem sim se entregar a Nossa Senhora e se consagrar? Podem. Pelo método de São Luís, com essa consagração, a perfeita consagração, no momento, não, porque elas têm que estar em estado de graça, né? Tem que estar em estado de graça e buscar esse estado de graça para poderem fazer essa perfeita renovação dos votos do batismo, a perfeita consagração, certo? Então, confissão sacramental, a oferta de um tributo a Jesus e a Nossa Senhora, isso nós já falamos aqui, né? A comunhão também, e que a gente reflita, lembrando o suplemento que está aqui no tratado. Quem tiver dúvidas, assista de novo a gravação sobre o suplemento que está na playlist
que eu falo também sobre essa reflexão de como São Luís nos orienta que nós devamos receber Jesus na Santa Eucaristia, os consagrados. E a vela branca, é obrigatória a vela branca? Não, não é obrigado. São Luís não fala nada. Só que como é uma renovação dos votos do batismo, é, é muito simbólico o uso da vela branca, certo? Que assim como no batismo nós estivemos com a vela, agora na renovação dos votos do batismo, nós recitarmos a fórmula com a vela, tá certo? E aí quem estiver em Fortaleza também leva a vela. Então, essas são as orientações. Alguns aqui de Fortaleza vão se consagrar no dia 27, que é o dia de Nossa Senhora das Graças, e um outro grupo que não é possível no dia 27, por ser uma quinta-feira, estaremos juntos no dia 29, certo? Na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, mas esses detalhes a gente coloca no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, também mandem para mim no privado ou mesmo no grupo, tá certo? Eu vou chamar aqui a Amanda. Amanda, ela é do grupo de Natal. E ela tem um trabalho tão bonito, sabe? Eu fico tão feliz dela estar aqui, porque ela trouxe para esse grupo muitos jovens, né? Eu sei que ela foi puxando jovens e ela reuniu um grupo de jovens que hoje está em Natal. Nem os conheço pessoalmente, inclusive. E, e eu tenho certeza que Deus tem agido muito na vida desses jovens. E é muito bonito você ver pessoas jovens se entregando de uma maneira, né, tão fiel a Jesus e a Nossa Senhora. E a Amanda, ela tem o dom de rezar através da música. E eu pedi, assim, veio muito no meu coração que a Amanda finalizasse esse nosso momento com oração, através da música, certo? E aí eu vou pedir que a gente se coloque agora em oração, né? Com muita alegria no coração, com muita gratidão a Deus, por estarmos aqui, por sermos filhos amados de Deus, por sermos filhos amados de Nossa Senhora. E que agora a gente se coloque em oração, né? É, e Amanda, você nos conduza, tá certo? Para esse momento de oração. Ave Maria, meus irmãos, todo mundo me escutando bem? Sim, Sim. É muita alegria estarmos aqui, né, juntos. Então, gostaria de convidá-los, né, a fazermos este momento de oração, agradecendo a Deus por todo esse tempo, né, que nós estivemos juntos, né, e também suplicando a Nossa Senhora as graças necessárias. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, neste primeiro momento, eu gostaria de convidá-los, se você pode, feche um pouquinho os seus olhos, incline um pouco a sua cabeça, numa postura de humildade. Não se deixe dispersar pelo celular. Sei que muitas vezes nós ficamos tentados a olhar uma mensagem, mas deixe que esse momento agora seja um momento nosso com Deus, nosso com Nossa Senhora, na presença do nosso Santo Anjo da Guarda. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar você a fazer memória de como você chegou até aqui. Sim, porque saiba que cada um de nós somos muito amados por Deus, muito amados por Nossa Senhora. E foi ela mesma que nos chamou, que nos reuniu. Eu não sei como você chegou, se foi um amigo que convidou, se você viu uma cadeia no braço de alguém e disse: "O que é isso?" E você foi perguntar e a pessoa disse: "Ah, eu sou consagrado a Nossa Senhora."
e ali despertou no seu coração esse desejo. Não sei se foi quando você viu alguém se consagrando, que o seu coração ardeu de dizer, mãezinha, eu também quero ser todo teu. Meus irmãos, nós estamos aqui porque Nossa Senhora nos chamou. Como Renata falava na formação, seu maior presente que a gente poderia receber, sermos consagrados a Nossa Senhora. Sim, também você que, como eu, já é consagrado, Nossa Senhora está renovando, desde que o Espírito Santo ele venha inflamar o seu coração novamente, de amor por Deus, de desejo pelo céu, de desejo pela Eucaristia. Porque um consagrado a Nossa Senhora, ele é mariano, mas também ele é eucarístico. Meus irmãos, nós estamos na escola de Nossa Senhora. Deixemos que Nossa Senhora seja a nossa mestra, que Nossa Senhora seja a nossa formadora. E eu convido você a fazendo essa memória de como você chegou antes, lá no comecinho, quando nós começamos a ler o tratado, muitos ainda com medo. Meu Deus, como vai ser? Como será? Outros, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas olha só onde você chegou, né? Olha só onde nós chegamos. Olha para trás um pouquinho. Vê o caminho que Nossa Senhora está percorrendo. E não algo mecânico, mas olha a transformação de vida que Nossa Senhora já vem operando na sua vida. Então, em gratidão a Deus, em gratidão a Jesus, ao Senhor, por Maria e por nós, pobres pecadores, que não somos dignos de tamanha consagração, somos chamados, somos e temos por graça de ter Nossa Senhora ao nosso lado. Olha só que privilégio. E Nossa Senhora vai nos ensinar a dar cada passo para chegarmos ao céu. E ainda mais, como disse São Luís, de já vivermos o céu nesta terra, para um dia gozarmos da plenitude da eternidade. Com todos os santos, com todos os anjos, meu Deus, como será maravilhoso esse momento. Mas para isso nós precisamos lutar todos os dias contra o pecado. E Nossa Senhora é essa nossa mestra, que vai nos ensinar as virtudes, a paciência, o amor. Nossa Senhora é a nossa formadora, que vai nos ensinar. Essa música que a gente vai cantar agora, ela é bem conhecida, uma música da comunidade Shalom. Toda a vida que eu lembro na consagração Nossa Senhora, eu sempre lembro dessa música. Muitos de vocês devem conhecer, e eu convido vocês a cantar. Ela fala assim: em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, mãe, vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, em todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, mãe, vem comigo sempre estar. Sou todo teu, ó mãe. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu. Guarda no céu o meu lugar. Tu serás, ó mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei. Essa vida não será mais minha. De escravo, teu serei. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, mãe, vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, mãe, vem comigo sempre estar. Eu vou cantar esse comecinho mais uma vez. Se você sabe cantar, cante. Faça esse momento agora de oração
Santo Agostinho que fala que cantar é rezar duas vezes. Faça esse momento de oração e preste atenção nessa letra. Se você sabe, preste atenção no que você está cantando. Se você não conhece essa música, escute o que ela está dizendo, qual a profundidade dessa música. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto, lá está o meu silêncio no falar. Mãe, vem comigo, sempre está das minhas dores e alegrias. Todo momento lá estarás, no pensamento, no meu olhar. Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Tu serás a mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei. Essa vida não será mais minha, o livre escravo teu serei. Tu serás a mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu ser. Coração, sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu, teu lugar. Sou todo teu, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu, o meu lugar. Sou todo teu, amor. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, amor. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu meu lugar. E já para finalizar este breve momento de oração, agradecendo a Nossa Senhora pelo imenso convite, pelo chamado que ela nos fez, sermos todo dela, sermos escravos, escravos por amor, a observarmos a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora, e de buscar imitá-los, e de buscar ser nesta terra um sinal do céu. Vamos pedir também a Nossa Senhora neste momento. Nós agradecemos. Agora, como bons filhos que somos, nós pedimos. Porque quando nós dizemos mamãe, ela vem. Peça agora a Nossa Senhora uma graça. Nós iremos cantar para finalizar a consagração a Nossa Senhora. Enquanto nós estivermos cantando, você vai tentando lembrar do dia, né, da Santa Missa, que nós... Lembrar não, né? Vai tentar fazer um exercício de imaginação. E aí nós iremos cantar esta consagração a Nossa Senhora e você vai pedir a graça que você mais necessita. Vamos lá. Esse aqui todo mundo conhece.
minha Senhora e também minha mãe, me ofereço inteiramente toda voz e prova da minha devoção. Eu ouvi vos dou coração. Consagro, consagro, pois meus olhos, meus olhos, minha boca, o dom que sou, desejo ter a voz pertença. Então, para meu mãe, guardar, defender, como pois a propriedade vossa, como pois a propriedade vossa. Bem, para finalizar, neste momento que nós estávamos cantando, me vinha assim muita imagem de nós, Nossa Senhora com seu manto, né, aberto, nós como os filhinhos, né, que estamos ali debaixo do manto, Nossa Senhora que vem nos proteger de todas as ciladas do inimigo. Então vamos rezar esta Ave Maria, consagrar toda a nossa vida, aqueles que ainda não conseguiram se confessar, colocar no coração de Nossa Senhora a nossa confissão, o dia da nossa consagração, renovação. Também agradecendo a Deus pela vida da Renata, por ela ser esse instrumento de Deus nas nossas vidas. Vamos agradecer tudo à nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Rogai Em nome por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Amanda. E que linda esse sentimento de Amanda de nos enxergar e de nos perceber é, envoltos no manto de Nossa Senhora. E é com esse sentimento que eu gostaria que nós finalizássemos essa reunião. Muito obrigada, Amanda. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a missão aí de vocês, de todos os jovens de Natal, e que a gente siga firme. E que a gente nunca esqueça, nós temos. Foto, sim. Nós temos por mãe. Todo mundo liga a câmera, pessoal. Nós temos por mãe aquela que é mãe do nosso Salvador, né? Que grande graça. Meus irmãos, que seja uma caminhada belíssima rumo ao céu, que estejamos juntos, né? Já desde já convido vocês em janeiro estarmos novamente juntos para a consagração a São José, porque São José é aquele que também nos conduz a Jesus. Então, espero que estejamos juntos novamente em janeiro para nos consagrarmos em março a São José, que caminha junto com Maria. E que Deus abençoe, certo? Foi um grande presente estar com vocês durante esses, 2, 3 meses que nós estivemos aqui. Foi um grande presente de Deus. Aprendi muito com os testemunhos de cada um de vocês também. E me coloco, né, à disposição, estarei rezando também por todo esse grupo, né, pela caminhada de vocês. Qualquer coisa, estaremos ainda. Continuemos juntos, né? Continuemos juntos em Deus. Vamos lá, todo mundo, alguém ainda vai ligar a câmera? Maria Eduarda, quem tiver com câmera desligada, queira ligar para a foto, nossa última, né? Vamos lá. Vai lá, viu? 1, 2, 3 e já. Foi. Deixa eu botar aqui logo no grupo para não se perder. Só um minutinho.
Pronto, já está no grupo. Vou parar aqui a gravação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.